Olá meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma novidade. Só que antes dessa novidade, eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa que acontece muito nas assistências técnicas, que é a falta de conhecimento, tá? A falta de conhecimento. Quem nunca perdeu uma manutenção por falta de conhecimento, não é mesmo? Quem nunca perdeu uma manutenção porque ficou com receio de fazer um certo procedimento, não é mesmo? E eu percebo que os profissionais da área, eles fazem curso de placas, fazem curso de telas, fazem curso de oca, fazem curso de microsolda e esquecem de uma questão essencial, que é a parte lógica do aparelho, é o software do aparelho, não é mesmo? Eu me debato com vários e vários técnicos todos os dias me perguntando a respeito de procedimentos de software, como faz o procedimento de software. Eu estou com dúvidas, eu estou com medo de fazer, eu estou com medo de matar o aparelho do cliente, porque não há nada mais desagradável do que você pegar um aparelho que está funcionando e entregar o aparelho que nós, digamos aí na nossa linha, na nossa linguagem técnica, morto. O telefone morre, não é mesmo? Pois é, meus amigos. Passamos por isso todos os dias. Algum companheiro nosso passa por isso todos os dias. Todo dia tem um, ou no mínimo um, não é mesmo? Então, pensando nisso, eu criei um curso EAD totalmente online, onde nesse treinamento, que eu chamo de básico, que é o instalação e reparação de software Android para smartphones. Não é simplesmente um curso de instalação. Você não vai simplesmente aprender a instalar o Android. E sim você vai aprender a interpretar a ROM de Motorola, de Samsung e demais fabricantes. Você vai aprender neste treinamento diagnosticar os problemas de software, boot morto, não é mesmo? Nós chamamos aí de boot morto, os aparelhos que morrem por boot. É isso mesmo. Existem aparelhos que não ligam e é problema de software. Aí uma pessoa que não tem o conhecimento pega um telefone desse e solda a placa, faz reparo, tenta fazer reparo na placa, faz ressolda na placa e não vai adiantar, porque o problema não é o hardware, o problema é o software do aparelho. Tá? Então neste treinamento nós iremos aprender a diagnosticar também isso. Este primeiro treinamento é o início, é a base de vários treinamentos que virão pela frente. Tá? Muitas pessoas adquirem box, equipamentos profissionais de reparação em software e já querem que o aparelho, que com um clique que ele dê, já resolva o seu problema. E não é bem assim. Quem está na área, quem sabe a vivência de uma assistência técnica, sabe que não funciona assim. Então eu apresento para vocês, eu trago para vocês este curso, este primeiro treinamento, que é a base, é o alicerce de tudo, é o entendimento de tudo, tá certo? E como o Android vem do Linux, eu até ensino, eu mostro a estrutura de diretórios do Linux. Nós vemos kernel, nós vemos nesse treinamento as entranhas de um sistema operacional, tá ok? Eu vou deixar no link deste vídeo o link para você clicar e ir direto para o treinamento. O treinamento tem um preço muito bom, ele está saindo a R$ 299, tá? Preço que você não encontra no mercado para um treinamento de software, tá bom? Esse treinamento é bem completo, tá ok? Vem com a gente, faz esse curso, ele tem 45 dias de duração. Após esses 45 dias, eu criei um grupo no WhatsApp que eu vou dar um suporte por mais um ano, você terá suporte de um ano, tá bom? No WhatsApp, e vem com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá ok? Então fiquem aí agora com o vídeo de demonstração. E nesse vídeo de demonstração, nós iremos aprender o que é kernel, o que é root e a estrutura de diretórios do Android. Tá ok? Conto com você. Até mais. Obrigado. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de instalação e reparação de software Android para smartphones da Titan Mobile Team. Nesse treinamento, nós iremos entender o que é kernel, a estrutura de diretório do Android e o que é root.
ok? Então vamos iniciar aí pelo kernel. O que é kernel? Todo sistema operacional possui um kernel. O Windows possui um kernel, o iOS possui um kernel e também o Android possui um kernel. Não é mesmo? Então vamos entender o que é kernel. O kernel é responsável por controlar as interações entre o hardware e outros programas da máquina. Ele traduz as informações que recebe ao processador e aos demais elementos eletrônicos do device. Portanto, é uma série de arquivos escritos em linguagem C e Assembly. Isso são linguagens de programação, tá, gente? Que formam o núcleo responsável por todas as atividades executadas pelo sistema operacional. Então, gente, o kernel ele é a menor camada do software que conversa com o hardware. É o núcleo, é a mente, tá? Ele é aí a ponte entre o usuário e o hardware, tá? Eu vou abrir aqui para vocês duas imagens que vocês vão entender perfeitamente como funciona. Veja bem, o kernel está no meio e nós temos na parte de baixo o nosso hardware, que é o CPU, que é a memória, que são os devices, né? Os devices aqui são representados pela nossa Flash NAND, né? A memória RAM. CPU, digamos, um Snapdragon, que é da Qualcomm, um MediaTek, um MTK, um SpeedDrum. Então, é a camada de hardware. É o meu Wi-Fi, é o meu Bluetooth, é a minha parte de hardware. Então, logo acima é o kernel e depois as aplicações. Tá? Então, aqui ficou muito bem explicado, né? Vamos ver uma outra figura que aqui vocês conseguem ver assim de uma maneira mais 3D, mais tridimensional, digamos assim. Lá no centro, aquela bolinha vermelha é o kernel, vendo? Então o kernel está no núcleo, está no centro. E todas as outras coisas em volta são as aplicações. É o meu Android, é o meu Mozilla, como está escrito ali, né? É o meu Samba, que é uma aplicação Linux, é o meu NFS, que é uma aplicação Linux, tá? Que não tem isso nos smartphones, tá? Então aqui vocês conseguem entender o que é kernel. Como o Android também tem um kernel, né? Vocês estão bem familiarizados aqui nessa figura. E em torno dos programas, vocês podem perceber que tem escrito programmers, programadores, users, usuários, né? Administradores de sistema, web designers. Então, somos nós, né? Os humanos, digamos assim. Então, este é o kernel, tá? Isto é um kernel. O kernel se representa nesta figura, nestas duas figuras. Muito bem. Muito bem. Vamos agora entrar aí na nossa parte do Android, não é mesmo? Eu vou abrir aqui no arquivo, vou abri-lo em Notepad++, o Notepad++, para nós entendermos, tá? Isso aqui foi retirado de um S3, um GTI 9300, tá? Esse aparelho foi feito root nele e uma box, a UFS Turbo, leu o kernel do Linux. Ele leu o aparelho inteiro, fez um raio-x dele inteiro, tá? Isso aqui para estudo não há preço, tá? Isso aqui é muito importante, muito importante. Então, esses primeiros TXTs aí, essa primeira leva, eu vou até separar aqui para nós ficarmos mais entendidos. Ó. Vou colocar aqui, vou dar um Enter. Tá? Isso é o kernel. Isso é o kernel Linux. Tá? Quando você energiza o aparelho, que o aparelho sobe o boot, a primeira coisa que ele faz é carregar o kernel. A primeira coisa que ele faz é carregar o kernel. Então, o kernel está representado aí. Tá bom? Isso não é o Android. Isso é o kernel. Tá? Muita gente não sabe. Isso é a entranha da entranha do negócio. Tá? O que acontece? Quando o kernel sobe, quando o kernel é descompactado na memória, né, ele é carregado na memória, ele monta desta maneira.
Então vocês podem perceber que são várias partições. São várias partições. E ali no início vocês podem ver, vamos pegar aqui como padrão, a partição, vamos pegar como exemplo o diretório dev. Dev de device, de devices, tá? Essa partição, para nós, é muito importante. Para quem vai trabalhar com software, é importantíssima. O entendimento de tudo está aqui. Tá? Inclusive, é por isso que essa aula ela ficará no top. Ela será uma das primeiras aulas que nós teremos. Tá certo? Então, como eu tinha dito, essa partição device ela é importantíssima, porque após subir o kernel, a próxima instrução dele é para montar as partições do Android em cima da nossa FlashNAND, em cima da nossa memória. Tá? Então, tem um arquivo de indexação que monta toda a tabela, que monta toda a estrutura de diretórios do Android. Tá bom? Frisar mais uma vez, isto não é o Android, isso é o kernel Linux, tá bom? Que faz parte do Android. Quando você flasha uma ROM, o boot IMG que você flasha é o kernel. Tá? O boot IMG é o kernel. Então, deixa eu passar aqui para cima. Vamos colocar isso aqui. Aí vocês podem começar a ver que, inclusive, foi dado um comando /dev /block plataforma dw mmc. Olha o mmc começando a aparecer. By number, né? Por número. Então vocês podem reparar que o /dev /block /mmc dlk 0p1 é um link simbólico, é uma parte da memória que monta essa partição. Tá? Isso é feito através de links simbólicos. O que são links simbólicos? É um atalho. Quando você cria um atalho, você está criando um link, correto? Então, isso aqui é um link simbólico. Então, isso aqui está representado dizendo que a minha partição X, que no caso aqui está representado por P1, a minha partição P1 é um link simbólico para o bloco da memória /dev /block mmcblk0p1. Estamos entendidos? Então vocês podem ver que montou todas as partições do Android aqui. Vamos passar um pouco mais para cima. E aqui sim, vocês podem perceber que foi pedido para dar um ls, né? Listar o conteúdo por nome, que está /dev /block plataforma /dw mmc by name, por nome. Então aqui vocês podem perceber que no lugar do P1 agora está boot. Então, como ele listou por nome, vocês estão vendo que boot, a partição boot, que é a primeira partição deste sistema operacional, que ela é a primeira, não é à toa, porque tem que inicializar com boot, né? O master boot record, a chave de ignição, o pontapé inicial de todo o sistema é gravado em algum lugar. E este lugar, aqui, para nós, se representa no boot. Então, vocês podem perceber que o boot é um diretório em /dev /block mmc dlk p5. Vocês podem perceber que o boot 0 é o meu P1. Deixa eu voltar um pouco para nós vermos os dois. Olha só. Então, olha aqui. O primeiro bloco é o boot 0. Tá vendo? Ó? Este é este. Tá? É o boot 0. Então, aqui é a primeira partição. Na verdade, é o boot 0. É o boot 0. Tá bom? Então, pela interpretação aqui, nós vimos que não é o boot, é o boot 0. Tá? Então, os P's aqui, vocês podem perceber que vão alterando. Ó. P1,
P5, P2, P3, né? Então isso aqui é a estrutura de diretórios do Android. E embaixo são os meus processos. Quando o kernel sobe, ele sobe todos os processos. Lembra que ele é a ponte entre o hardware e o software? Então aqui ele está representando os processos que está rodando dentro deste Android. Vocês podem perceber que roda Dalvik, que é a máquina virtual, roda o DHCP, o nosso DHCP, que é o protocolo responsável por nos entregar, por nos dar os nossos endereços IPs. E vocês podem perceber que um pouco aqui mais para baixo, ele roda muito mais outros processos, tá? Processos, como eu disse para vocês, são pedaços do sistema que estão sendo rodados dentro do kernel Linux, tá? Vocês podem perceber aí. Olha o rádio, o áudio, olha. Eu vou deixar este arquivo para download nesta aula. Tudo bem? Olha, baseband, vou marcar como também com uma setinha para vocês verem, ok? Vejam o tanto de processo que roda. Olha o tanto de processo que roda, tá? Então, se um processo desse para, certamente você vai sentir falta de alguma coisa. Vocês já devem ter pego aqueles aparelhos que quando você instala o Android, ele tem um problema na FlashNAND, fica assim, Android parou o processo tal, Android parou o processo tal. É porque ele não consegue montar os processos, então ele fica dando essas falhas. Isso pode ser falha na FlashNAND que não consegue trabalhar direito, mas também pode ser um problema de software. Então, zerando aí o nosso Android, né? Diga-se de passagem, em Samsung você pode passar com PIT, que nós já aprendemos isso, e nos Motorolas e demais aparelhos você instala a ROM do jeito que nós já sabemos, tá bom? Então esse aí é o kernel, tá? Isso é a estrutura do kernel e do Android montado na memória através do kernel. Muito bem. Eu vou subir aqui agora novamente para nós entendermos uma outra coisa a respeito de root. Eu quero falar de root, tá? Eu resolvi fazer isso em uma aula só para nós seguirmos uma linha de raciocínio, tá bom? O que é root? Todo mundo fala, vamos fazer root no aparelho, tem que fazer root no aparelho, mas vamos entender a fundo o que é o root. Muito bem, vamos lá. O root é o administrador do Linux, tá? No Windows, o usuário master, o usuário mestre, se chama administrador. No Windows, no Linux, este usuário se chama root, que também é chamado de usuário raiz, que root é igual raiz. Root em inglês significa raiz. E vocês podem perceber que no kernel está escrito assim, da nossa primeira partição, D de dado, RWX, R-XR-X. Então, isso aqui são as permissões que o usuário tem nesse diretório. E o D quer dizer diretório, directory. E toda linha que começa com L é de link simbólico, é de symbolic link. Que vocês podem perceber que aquela partição dev, ela começa com D, porque dentro dela são montados, via link simbólico, os meus diretórios. Tá certo? Então, é o seguinte. As três primeiras, deixa eu escrever aqui, para nós entendermos, para ficar mais fácil. Eu tenho RWX, que é Read
write, execute para o dono. Quem é o dono? É o root. Tá? Essas duas linhas, root quer dizer que é o usuário root que faz parte do grupo root. A primeira linha é o usuário e a segunda linha é o grupo. Isso, gente, é bem técnico, tá? Eu estou explicando isso tudo para vocês simplesmente entenderem o que é root da maneira correta. Então, RWX, os primeiros três, é do dono, que é o root. Vou dar um espaço. RWX é do grupo, que é o segundo aqui. Tá ok? E os outros RWX são dos outros usuários. Porque dentro de um sistema eu não só tenho o usuário root, eu tenho outros usuários também. Tá? Então, quando tem esses menos, quer dizer que ele não tem aquela permissão. Ele não tem aquela permissão. Então, quando eu faço root no aparelho, o que eu estou fazendo? Eu vou descer aqui agora, vocês vão ver a estrutura deste aparelho que está com root. Reparem que o root ele tem RWX, RWX, RWX. Então, o root tem a permissão total nessas partições. Daí vem o nome root. Tá? Daí vem o nome root. Então, quando eu faço root, eu estou dando permissão RWX, RWX, RWX para tudo. Então, eu tenho permissão total, eu tenho permissão full. E como eu disse, o L é representado pelo link simbólico, symbolic link. E mais uma vez explicando. O P1 é um link simbólico para barra dev, barra block, barra mmc, blk0, P1. Estamos entendidos? Então, isso é o root, tá? Então, para que fazer root no aparelho? Deixa eu subir mais um pouco. Deixa aqui assim. Vamos lá. Quando eu quero reparar o e-mail de um aparelho, por padrão, você não tem permissão de escrita, execução e gravação na partição EFS, que neste caso aqui é a partição que contém os e-mails. Então você tem que fazer o root no aparelho para ter permissão total de mexer dentro dessa partição e alterar o e-mail do aparelho. Tá? Lembrando, fazer o processo de root não é desbloquear bootloader. Bootloader é uma outra coisa. Tá? Então eu acho que essa aula de root de kernel ficou bem explicada, não é mesmo? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Obrigado.